Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité, sou o padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o terceiro domingo do tempo comum, do ano A, recordando que o tempo comum nos coloca diante do comum da vida de Jesus, do cotidiano da vida de Jesus, dos seus gestos e palavras, tendo por finalidade a edificação do reinado de Deus sobre a humanidade. Então somos convidados a nos inspirar nas palavras e gestos de Jesus para edificar o seu reinado entre nós. Hoje nós temos como palavra de Deus Isaías capítulo 8, versículo 23 ao capítulo 9, versículo 3. Depois, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13, depois versículo 17, Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando por aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, comente esse vídeo e compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. Então, na primeira leitura, nós temos Isaías capítulo 8, versículo 23 ao capítulo 9, versículo 3. Então, esse texto fala de uma luz que se levanta sobre os que estão nas trevas. Para recordar um pouquinho, no ano de 732, aconteceu a deportação das tribos galileias de Zabulon e Neftali para a Síria. A Síria invadiu o reino do norte, destruiu o reino do norte, deportou as tribos de Zabulon e Neftali. Então, essa deportação, essa destruição do Reino do Norte é simbolizada na profecia de Isaías como trevas, tá? Mas nas trevas dessa situação brilha uma luz de esperança. Qual? O nascimento de um filho real, cujo nome simbólico será Emanuel, Deus conosco, né? Quando a gente lê, ainda no capítulo 9 em diante, se fala do nascimento desse sinal, que é este menino que haveria de nascer, cujo nome seria Emanuel, Deus conosco. Muito provavelmente, o profeta Isaías está se referindo ao rei Ezequias, que haveria de nascer e que o povo teria grande esperança de que o reinado de Judá, que é o reino do sul, pudesse reconquistar as terras do norte e trazer de volta os deportados, né? Depois, dentro dessa profecia, inclusive, que está aquele texto muito famoso, que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, cujo nome será Emanuel, né? É desse texto que eu estou me referindo. O Novo Testamento lerá esse texto à luz de Jesus, entendendo que este Emanuel, este rei nascido, essa luz que brilha nas trevas é a pessoa de Jesus Cristo. É a pessoa de Jesus, né? Por isso que no Evangelho, veja só que interessante, vamos lá no Evangelho, Mateus, capítulo 4, versículo 12 a 23, vai dizer que Jesus foi morar em Cafarnaum, que fica perto lá de Zabulon e Neftali, para justamente se cumprir esta profecia que está aí na primeira leitura. O povo que vivia na região escura da morte, esse povo que viveu nessa desolação da deportação, viu uma grande luz, brilhou uma grande luz, que seria Jesus, o rei recém-nascido. João Batista saiu de cena. Então, Jesus entra agora como o anunciador do reino de Deus, mas não na Judéia, onde João Batista havia sido posto na prisão. Basta lá conferir no capítulo 4, versículo 12 de Mateus. Mas Jesus faz a sua missão na Galileia, no Reino do Norte, seguindo a profecia de Isaías, capítulo 8, versículo 23, até o 9:1, que é a primeira leitura. A luz que Cristo traz se resume na descrição do versículo 23. O anúncio do reino e os sinais do mesmo com todo tipo de cura. Por isto, ele não quer estar sozinho.
ele previamente chama aqueles que terão de ser os continuadores de sua obra. Então é muito interessante que Jesus, ao mudar para Cafarnaum, para iniciar lá o seu ministério de pregação da chegada do reino e o seu ministério terapêutico, curando todos aqueles que estavam necessitados, que padeciam de cura, Jesus chama também os pescadores para colaborarem na sua missão. Então, por isso que no final do texto nós temos aí o chamado dos pescadores, ou seja, Simão Pedro, André, né? O Tiago, filho de Zebedeu, seu irmão João, né? Aqueles que haveriam de continuar a missão de Jesus. A missão de Jesus, né? Então é muito interessante isso. Como que os evangelistas, aqui no caso Mateus, entendem que esta luz que brilhou no Reino do Norte para salvá-los, essa luz se realizou com a missão evangelizadora, a missão terapêutica de Jesus no Reino do Norte, em Israel, né? E é bonito perceber que Jesus não realiza isso de forma sozinha, mas Jesus conta com a ajuda dos pescadores, esses primeiros discípulos, para colaborarem na sua missão. E hoje, quem são esses discípulos? Quem são esses colaboradores? Sou eu e você, que seguindo fielmente a Jesus, seguindo os passos de Jesus, haveremos de colaborar com ele na construção do seu reino, sendo luz em meio às trevas que estão afligindo a humanidade nos tempos atuais. Agora, a segunda leitura tem uma mensagem também muito pertinente, que é preciso dar a devida atenção. Na segunda leitura de hoje, Paulo, apóstolo, ele entende-se enviado a evangelizar e não a fundar partidos ou divisões. Paulo começou essa carta com o tema da unidade, para agora censurar as divisões que estão existindo dentro da comunidade. Paulo havia recebido notícias que estava tendo de confusão ali na igreja de Corinto, porque haviam partidos dentro daquela igreja. Havia partidários de Paulo, havia partidários de Apolo, havia partidários de Cefas, né? Por isso, Paulo faz 3 perguntas. Por acaso foi Paulo que morreu na cruz? Foi Apolo que morreu na cruz? Foi Cefas que morreu na cruz? Não. Foi Jesus. Então, todos pertencem a Jesus. Para indicar que pouco importa o carisma personal do missionário. O centro é Jesus Cristo. Aquilo que nos une é Jesus Cristo. Então, veja, ali naquela igreja, estava tendo o problema de uma divisão por motivo de religioso. As pessoas se identificavam mais com o missionário do que com o evangelho. Tá? Então veja que interessante. E hoje, o grande risco nas nossas igrejas, sobretudo nesse ano de 2026, que é um ano político eleitoral, é as ideologias políticos partidárias provocarem novamente divisões dentro da nossa comunidade. Então é bom que se diga, o cristão ele tem direito a se filiar a qualquer ideologia política, mas sempre de forma crítica. Por quê? Porque nenhuma ideologia político-partidária contempla em si, de forma plena, todos os valores do Evangelho de Jesus. Por isso que o Evangelho é suprapartidário, por isso que a igreja é suprapartidária e nunca abraça alguma ideologia política ou alguma ideologia partidária. Então, se lá naquela época eram os carismas missionários que provocavam divisões e a comunidade se identificando mais com o missionário do que com Jesus, que provocava essas divisões, cisões dentro da igreja, cisões dentro da comunidade, hoje podem ser muito bem as ideologias político-partidárias que podem provocar essas divisões e por isso a gente deve ter o devido cuidado e também ter a consciência de que nenhuma ideologia político-partidária abraça plenamente os valores do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus é suprapartidário, a Igreja Católica é suprapartidária
e não abraça nenhuma ideologia político-partidária. Ok? Então, que a gente possa se esforçar por viver a unidade nas nossas comunidades, porque aquilo que nos une é Jesus Cristo e seu Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.